Bom dia, pessoas de atitude. Tudo bem com vocês? Quarta-feira, dia 14 de 21 do nosso encontro marcado. E hoje sim, nós completamos 2/3 do nosso desafio. Fiz confusão ontem, gente, tava louca. Gente, hoje é dia 21 de outubro. Jesus, o tempo voa. Sim. Hoje nós vamos conversar sobre como blindar o seu objetivo. Porque de nada adianta ter um objetivo muito bonito, estar no papel, mas a gente não dar passos em direção à sua realização. De nada adianta. Então hoje eu trouxe para vocês... Ei, Camila! Tudo bom, querida? Bom dia! Trouxe para vocês 4 R's para que a gente blinde de uma vez por todas as nossas metas e a gente consiga resistir no campo de batalha. Quarta-feira, gente, meio da semana, 21 de outubro. O ano, hein? Olha agora, outubro passou tão rápido, né? Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, mas pra mim outubro passou assim que eu nem vi. Não sei se é porque teve feriado, né? Acho que é isso. Já tomou sua água hoje? Olha, hoje nós vamos conversar sobre como blindar de fato as suas situações para que você atinja aquele objetivo que você traçou ontem para a sua carreira. Seja ele um ano, daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Esse é o nosso objetivo hoje. Vamos conversar um pouco sobre a importância da gente não se perder nesses objetivos. Porque, gente, quantas vezes nós escrevemos lindamente um objetivo. Bem-vinda, Ideana, tudo bom? Nós escrevemos lindamente um objetivo, nós deixamos tudo organizado e na hora de executar, a gente não dá conta, a gente se perde. Então essa etapa final aqui do nosso desafio, que começa hoje, que é justamente o terceiro terço, né? Do nosso desafio. Já perceberam que eu com número, né, gente? Mas tudo bem, sou super de humanas. Então hoje que a gente está no dia 14 de 21, essa reta final, os próximos 7 dias, que vão ser quarta, quinta, sexta, sábado, segunda, terça e quarta que vem, nós vamos estar com estratégias para que de fato os nossos objetivos com relação à carreira, em especial aquele do clique que você fez na atividade da sua carreira com um clique e que você materializou ontem no seu objetivo escrito, aconteçam. Então, mãos à obra, não percam nunca de mente. Caderno, né? E é caderno, tá? Não é folha não, porque senão a gente sai anotando assim, ó, nessas folhinhas, anota aqui, anota ali e perde. E nós estamos construindo aqui um processo. Se você realmente fez todas as atividades, você está passando por um processo de desenvolvimento com relação à sua carreira. Né? Eu já disse a vocês estão tendo o privilégio e estão me ajudando também a construir um produto. Ao final desse produto, afinal nós vamos terminar na quarta. A partir de novembro, esse encontro marcado com a sua carreira vai ser um produto meu que vai estar disponibilizado para venda.
e você está tendo esse material aqui de primeira. Eu não subi ainda o restante das lives para o YouTube, mas elas vão ficar lá também disponibilizadas por enquanto, né? Porque depois, quando o desafio for realmente colocado, eu vou deixar só a lista específica e vou disponibilizar essa lista lá na playlist do grupo do desafio, né? No nosso grupo lá do WhatsApp, porque lá vocês têm mais privilégios. Então eu vou depois deixar não listado para o público, mas vai ficar à disposição de vocês lá para vocês verem e reverem, tá bom? Bem-vinda, Maria Adélia, dormiu bem? E aí, gente, que live foi aquela, hein? Ontem, quem não assistiu, assista a live que eu e a Paula fizemos sobre atitude em saúde com relação ao sono. Grandes revelações, hein? E olha, podem criar expectativas, porque a live foi ótima, não foi, Maria Adélia? Muitas revelações, pontos importantes, que foi fruto realmente de uma pesquisa que eu tinha feito e que eu já estava assim há um tempo para falar com vocês sobre a questão do sono. E aí ontem concretizamos. E a Paula, fantasticamente, foi contribuindo lá com os conhecimentos dela com relação a essa questão do sono. Ei, Ale, que bom que deu para você estar aqui. Espero que tenha feito boa viagem ontem. Então, hoje nós vamos blindar o nosso objetivo. Nós vamos começar hoje. Hoje é o dia 7. Hoje é o dia 14 de 21. Então, nós estamos no último ciclo dos 7. Ei, Dina, bem-vinda! Nós estamos aí no ciclo dos 7 dias finais do nosso desafio de encontro marcado com a sua carreira. Então, vamos lá? Nós já fizemos nós já percorremos um grande trajeto. Se você realmente está aí desde o início, você já identificou o que é trabalho, já identificou o que é carreira, já criou aí os seus objetivos, já identificou seu propósito, sua missão. Então agora, munido disso tudo, bem-vinda, Rose, tudo bom, minha querida? Munido de todas essas informações, dessa autoanálise, mais as dicas e os detalhes de complemento que eu fui colocando lá no nosso grupo do WhatsApp, nós vamos começar a nos blindar para que a nossa meta seja realmente atingida no período que a gente estabeleceu. Então, ontem você estabeleceu a sua meta. Qual é o seu objetivo? Então, só para eu saber, quem estabeleceu o objetivo ou quem ainda não pôs no papel, mas já tem aí, claro, você quer essa meta para quanto tempo? É 1 ano? 3 anos ou 5 anos? Bem-vinda, Miriam! Tudo bom, minha querida? Quanto foi o tempo que você estabeleceu para o seu objetivo com relação à carreira? Mesmo que você ainda não tenha colocado no papel, quando você pensa em atingir uma meta com relação à carreira, qual é o período que você coloca? Você geralmente pensa assim, para 1 ano, para 3 anos ou para 5 anos? Geralmente com os meus clientes, houve um tempo, bem lá no comecinho, quando eu comecei, que a gente estabelecia metas para 5 anos. Mas eu comecei a observar que 5 anos é um espaço de tempo muito grande. E as coisas se perdem. E às vezes o nosso cérebro, depois, né, quando eu fui aprofundando mais ainda com relação à neurociência, eu vi o nosso cérebro, eu já disse isso para vocês, ele é presenteísta. Então ele não consegue visualizar lá para muito distante e ele acha que isso é uma coisa muito difícil de acontecer, torna-se muito improvável e aí ele não vai fazer o esforço necessário para atingir. Então a minha recomendação é que se faça para no máximo 3 anos, lógico que você vai ter uma meta lá na frente, né? Você vai buscar o que atingir mais futuramente, daqui a 20 anos, como é que você quer estar e tal, isso é natural, que aí é um sonho, né? Mas a meta realmente, para que você atinja aquela meta SMART que nós aprendemos a fazer ontem, que ela é mensurável, ela é específica, ela é objetiva, né? Ela é clara, ela é palpável, realizável, ela é temporal. Essa meta eu sugiro que você faça para no máximo 3 anos. Tá? Acho 3 anos um período interessante, porque a gente tem o ano que a gente está vivendo. Depois nós temos o outro ano que é um de construção, né? Que a gente vai estar construindo, se munindo de várias situações. E finalmente o ano realmente onde as coisas vão se concretizar. Mas hoje eu trouxe aqui para vocês 10 pontos que você não pode se perder para que isso se realize. E a atividade de hoje é você realmente se blindar dos 4 R's.
Na verdade são 8, mas se você der conta desses 4 R's, você já vai ter um diferencial aí para que a sua meta de fato se torne algo verdadeiramente realizável. Porque, gente, quando a gente faz plano e a gente esquece daquele plano, a gente não volta mais nele, a gente depois vai lá mexendo nos cadernos, né? Ou um dia você vê alguma coisa e pensa assim, nossa, eu queria fazer isso, mas eu não fiz. Traz para nós uma sensação de frustração. E essa sensação de frustração repetidas vezes não é bom. Não é bom porque a gente começa a criar crenças. A gente cria crenças de que a gente não faz, a gente cria crenças de que a gente é incompetente, ou mesmo de que nós somos movidos pelo insucesso. Então, aqui não tem gente assim. Aqui nós somos realizadores e realizadoras. Então, nós vamos colocar hoje um ponto final nessa questão de não execução. Porque até aqui, gente, é gostoso, é fácil, né? A gente fez um mergulho para dentro, a gente identificou muito da nossa história, vimos que nós temos muita coisa para contribuir, mas a gente precisa realizar. A vida é de quem faz e não de quem contempla. Nós precisamos realmente fazer acontecer. Ontem eu ouvi um podcast e no podcast ela falava sobre a questão de que a vida adulta é feita de realização. E ela estava trazendo todo o embasamento científico para isso com relação ao nível cerebral. Já falei também, acho que vocês já sabem, né? Quem está aqui há mais tempo já ouviu falar da nossa caixa de ferramentas de função executiva, que fica aqui, ó, bem no centro mesmo, né? Aquela caixa de ferramenta que fica no nosso córtex pré-frontal, que é o neocórtex. É o novo cérebro que foi sendo constituído, que foi sendo reformulado, vamos dizer assim, né? Remodelado ao longo de milhares de anos que a gente saiu das cavernas. Ele foi realmente criando para nós essa coisa mais requintada, da gente realmente conseguir planejar. Porque isso, por exemplo, quem lá na época das cavernas, quando os homens eram nômades, eles não tinham essa função executiva de planejamento. Porque o que planejava para ele era a natureza. Clareou, eu acordo. Escureceu, eu durmo. Agora, o que tem para comer? Tem isso, tem aquilo. Então, oi, Rodrigo, tudo bom, primo? Então, na verdade, o que fica para nós? Essa questão de função executiva de atenção, percepção, planejamento, comunicação, fluência verbal, fluência escrita, isso foi sendo construído aos milhares de anos, assim como essas gerações estão sendo construídas a partir do contato com a tecnologia. E ele faz parte do neocórtex. Só que essas funções executivas, elas só são possíveis de serem acessadas, era essa a palavra, acessadas pelo adulto. Então, criança não vai acessar lá a função executiva, por exemplo, de planejamento. Criança não planeja como é que ela vai brincar. Agora eu acho que acordei, acho que agora vou brincar de casinha um pouquinho. Não é assim que acontece com a criança. Por isso, criança também tem um tempo baixo de atenção e concentração, porque ela está ainda em processo de desenvolvimento dessas funções executivas. Então, quem consegue acionar as funções executivas é o adulto. E é por isso que a gente tem boleto para pagar, né? É por isso que a gente tem planejamento para fazer, porque a gente vive no mundo de adulto e não vai dar certo sempre. Nós vamos ter um dia que nós vamos conversar exatamente sobre isso, quando não deu certo. Amanhã, inclusive. Amanhã nós vamos conversar justamente sobre isso, porque não vai dar certo 100%. Não tem como dar certo 100% na vida do adulto. A gente tem coisas ruins para fazer. A gente não faz só coisas boas. E aí, essa é a vida do adulto. É fazer apesar de estar doendo. É fazer independente de não ser bom. É realmente olhar para dentro e seguir em frente, tá bom? Então hoje nós vamos conversar, assim que terminar eu vou colocar lá no nosso grupo também um resumo disso, né? Mas nós vamos conversar sobre como transformar de fato um sonho, aquele objetivo, em algo concreto. De que forma nós vamos fazer para que isso não se perca e de fato aconteça no período estabelecido do que a gente definiu. E aí eu trouxe até uma frase aqui, ó. Uma meta sem um plano é somente um desejo.
Uma meta sem um plano é somente um desejo. Aí os reflexos da mentoria de ontem. Não dá para controlar tudo. Não dá. Mas a gente precisa planejar, porque a vida que a gente quer não vai acontecer no improviso. Parece contraditório. De um lado eu digo que nós não temos controle, do outro eu digo que não vai acontecer no improviso. Por quê? Porque o que a gente está trabalhando aqui é a nossa intencionalidade da vida. É o nosso protagonismo. É de fato a gente pegar e fazer acontecer. Porque não dá para viver da sorte. Não dá para viver, se acontecer uma promoção, tá bom. Ou então, se eu passar no concurso, tá bom. Ou então, se eu tiver sucesso, tá bom. Não dá para ser assim. Precisa realmente de planejamento. As pessoas que planejam o seu passo a passo, elas têm uma porcentagem muito maior de sucesso. Por quê? Porque pensa, gente, olha só. Você chegou até aqui com as ferramentas que você tinha e deu certo. Deu certo. De alguma forma deu certo. Mas você já pensou, se você de fato tivesse conhecimento e planejamento? É aquilo que a gente pega e fala assim, se eu soubesse hoje, né, se eu soubesse lá atrás, quando eu tinha 18 anos, tudo que eu sei agora, ninguém me segurava. O que é isso? É o fato de que você viveu muita coisa no seu improviso pela questão da imaturidade. Mas agora não. Agora você já tem acesso a esse conhecimento, você já tem ferramentas, você já se conhece, você já entendeu que precisa abrir essa chave por dentro. Então não dá mais para desistir. Não dá mais para ser aquela criança que acorda e pensa, acho que eu vou brincar de casinha. Não, vou pegar a boneca para brincar. Ou então, não, hoje eu vou brincar de carrinho. Vou soltar pipa? Será que eu solto pipa hoje ou solto pipa na quarta-feira? Criança que vive uma vida de improviso. Né? A criança que vive a mercê da agenda dos adultos. Adulto não. Adulto que tem atitude e quer fazer acontecer, ele pega para ele. E ele vai realmente decidir um passo a passo. É fácil? Claro que não, né, gente? Se fosse fácil, todo mundo fazia. É o que o Jerônimo fala. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E aí a grande diferença entre realizadores e não realizadores, pessoas de sucesso e pessoas que não têm o sucesso, é a disciplina e a consistência. Gente, consistência, essa palavrinha de consistência, ela faz toda a diferença, que é o tal do HAD. Hoje, amanhã e depois. Não adianta você fazer uma coisa muito boa num dia e depois nunca mais voltar naquilo. Você de fato precisa ir fazendo isso com frequência para que isso se transforme num hábito. Hoje, amanhã e depois. E aí, para isso, eu trouxe algumas dicas que você não pode perder de vista quando o assunto é a realização do seu objetivo. Isso serve, gente, para tudo, tá? Isso serve de fato para tudo. A primeira é a seguinte, que eu sei que vocês vão ter dificuldade, que é o foco. Todos nós temos dificuldade com foco. Em especial hoje, que eu já estou até estudando para trazer para vocês, que existe uma síndrome nova, síndrome mesmo, que é a síndrome do excesso de oportunidades. A primeira vez que eu ouvi sobre isso foi com o Jacob Petri. Eu vi aquilo, ele falou, não, existe uma síndrome a síndrome do excesso de oportunidades. Nós temos tantas possibilidades que a gente se perde na hora da escolha. E aí depois eu comecei a ouvir de novo isso. E aí agora eu tô começando a aprofundar um pouco mais nesse tema para entender disso. Porque isso tem tudo a ver com a questão da produtividade. Quando a gente tem muitas opções, é difícil a gente se focar numa coisa só. Mas é possível. Minha dificuldade é manter o foco. Sim, a minha amiga, é sua e de 90% do mundo. É porque hoje a gente tem muitas oportunidades. O nosso cérebro está funcionando com muita velocidade. A gente não percebe isso, porque se a gente percebesse, a gente ia ficar louco, né? Não sei se você... Eu e os meus filmes. Não sei se vocês já viram um filme que se chama Lucy. 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 Tem na Netflix. Inclusive, esse final de semana eu o revisitei. Porque eu gosto de ver filme repetido. Eu tenho essa síndrome, só não sabia o nome. Acho que eu também tenho. Por isso que eu tô aprofundando nela, sabe, Amanda? Então, esse filme Lucy,
Eu adoro, né, gente? Eu adoro ver e rever filmes. E esse filme é um filme de ficção. Esse é um filme de ficção científica, Lucy. E ele traz uma mulher que ela tem acesso a uma droga. Eu não vou contar o filme todo, né? Mas essa droga faz com que o cérebro dela se processe numa velocidade muito grande. Gente, eu fico impressionada. Como que esses filmes antigos, eu tenho começado a revisitar esses filmes antigos, porque pra mim eles viraram assim, tipo uma premonição, sabe? Acontece. Edri, bem-vinda! E esse filme, Lucy, assistam. Lucy, ele mostra a velocidade do cérebro, como é que as coisas acontecem com aquela mulher após ela ter adorado. Ah, já assistiu, né? Eu também já vi, também, Rose, eu revejo. E assim, é muito interessante a forma que o cérebro dela processa as informações com velocidade. E aí no final, né, não vou contar o final porque eu não vou dar spoiler para quem não viu ainda. Mas é mais ou menos aquilo que está acontecendo hoje na nossa vida. Vamos tomar água, gente? Vou tomar uma aguinha aqui, né? E com isso a gente precisa ainda mais acionar a nossa função executiva, que é da atenção. Uma vez eu trabalhei no grupo do WhatsApp sobre isso, né? Que a gente conversou sobre os tipos de atenção e que hora nós vamos usar cada uma delas. Que é a atenção alternada, atenção plena, né? Cada hora a gente aciona uma. Essa é a nossa grande maestria, acionar as diversas atenções que nós temos dentro da nossa função executiva. O objetivo, gente, é isso, sabe? É ir lá mesmo, lá no cérebro e falar assim, não, agora eu preciso dessa função executiva. Mas para isso eu preciso estar com a minha inteligência emocional afiada, bem resolvida, eu preciso estar com os meus sabotadores silenciados, eu preciso identificar os meus valores, eu preciso construir toda a minha estrutura de quem sou eu, porque ninguém governa o que não conhece. Para então, a partir da minha identidade, eu conseguir acionar todos os recursos que eu tenho para a gente poder realmente seguir em frente com uma forma melhor. E aí, o que acontece? Primeiro ponto para você atingir a meta é o foco. O segundo é definir quais são as suas tarefas para atingir esse objetivo. Porque só escrever o objetivo não vai fazer ele se realizar, né, gente? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero ser promovida para para superintendente. Eu quero ser promovida para... Eu quero cavar, eu quero buscar, quero crescer, quero ser promovida a superintendência. Eu tenho que entender que caminho eu preciso percorrer para chegar à superintendência. Será que eu preciso fazer uma pós? Será que existe, de repente, alguma habilidade minha que eu preciso potencializar mais para funcionar? Será que eu preciso desenvolver mais a minha comunicação, a minha oratória, para participar de uma reunião e conseguir realmente me colocar? Será que eu preciso, de repente, me atualizar mais sobre o meu ramo? Né? No meu caso, por exemplo, se eu quiser ser superintendente de educação, será que eu não vou ter que começar a estudar um pouco mais sobre o que fala de mais moderno com relação à educação, para eu trazer mais estratégias inovadoras? Então, primeiro eu vou ter que criar o objetivo e depois entender as atividades. Porque, por exemplo, se eu quero ser superintendente de educação de algum lugar, nem sei se existe esse cargo, mas se eu quero ser essa superintendente, eu preciso estar antenado com o que há de mais moderno com relação à educação. E aí, para isso, eu vou ter que incluir nas minhas atividades diárias. Aí é que tá o ponto, né, gente? Aí é que tá o pulo do gato. Eu vou ter que incluir nas minhas atividades diárias pesquisas constantes com relação à educação atual. Eu não posso ficar fora, por exemplo, do que se fala hoje de design thinking, o que se fala hoje de homeschooling. Nossa, quem hoje quer trabalhar com educação não pode ficar fora da discussão sobre homeschooling. Eu preciso entender como é que está essa legislação no país. O que isso está acontecendo? Vai ser possível mesmo aplicar um homeschooling? Quais são os tipos de homeschooling que existe para, de repente, eu colocar dentro do sistema ao qual eu vou ser superintendente? Percebem? Eu preciso colocar nas minhas atividades diárias do pequeno ações que vão me conduzir para ser superintendente. Por quê? Não vai ser assim, eu vou dormir hoje gerente e vou acordar amanhã superintendente. É uma construção. Uma construção que eu vou ter que realmente fazer para que eu seja uma boa superintendente. Porque ninguém vai querer um cargo bom, né, um cargo como esse, para chegar lá e ser meia boca. Você de fato vai ter que ser
Ah, não é não, senhora. Isso é planejamento. É importante dormir mais de 6 horas, senhora. É porque a gente pensa só nas 24 horas. Mas se a gente joga as 24 em 7 dias, 7 dias em 4 semanas, 4 semanas em 12 meses, a gente busca tempo para tudo. Tem que baixar a nossa ansiedade. Ai, 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 dona Amanda. Bom, esse é o segundo ponto, então, é o ponto que eu realmente preciso definir as minhas tarefas, porque só o objetivo não basta. Então, olha para o seu objetivo e pensa assim, que tarefas diárias eu preciso fazer para atingir isso? O terceiro ponto é estar atento ao que você precisa melhorar. Esteja atento às suas lacunas. Lembra? Eu falei sobre isso aqui. Mire em quem já está onde você quer chegar e observe o que falta em você para você chegar lá e comece a preencher as suas lacunas. E ontem, nem sei porquê, eu lembrei disso, gente. Lembrei que quando eu fiz psicopedagogia, foi a primeira pós que eu fiz, morava em Coatis, fiz aqui, em Volta Redonda, na Unifoa. E aí eu tava com uma amiga minha, a Raquel, Adriana lembra, conhece a Raquel. E eu lembro que eu olhava assim, a professora Mirtes era o nome dela. Gente, que mulher inteligente, sabe? Gente, como que aquela mulher tinha conhecimento? Sabe quando você de repente assim, ó, fica de boca aberta com ela? E aí eu comecei a olhar aquela mulher falando, aquelas coisas da psicopedagogia. Eu me encantei por aquilo, a questão de como que a gente aprende tudo. Aí eu comecei a olhar aquela mulher, olhar, eu virei pra Raquel e falei assim, Raquel, sabe o que essa mulher tem de diferente da gente? Aí ela, porque a gente tava muito assim impressionado com ela, né? Ela leu mais do que nós. Ela leu esses livros mais do que nós. Ela colocou em prática as coisas que ela leu mais do que a gente. Então, o que diferencia a gente dela hoje é isso. Se a gente lê os mesmos livros que ela, e se a gente colocar em prática as coisas que ela já viveu, de repente, né? Porque ela tinha um centro de atendimento psicopedagógico. A gente vai ficar igual a ela. Gente, a Raquel olhou pra mim assim e falou assim, só isso. Sabe, parecendo que era uma coisa... Mas pra mim, gente, aquilo dali fez todo sentido. Bom dia, Sabrina. Tudo bom, minha querida? Pra mim, aquilo fez todo sentido. Então, assim, aquilo ali foi a materialização disso que eu tô falando pra vocês. Eu olhei pra Mirtz, mirei nela, e aí eu vi o que faltava em mim. E comecei ali, acho que ali foi quando eu tive um insight grande na minha vida, sabe, uma virada de chave? Comecei ali a preencher as minhas lacunas. Então, busque sempre o que você precisa melhorar. O quarto ponto é focar no positivo, gente. E focar no positivo faz toda a diferença, porque vai dar errado. Amanhã nós vamos falar muito sobre isso, sobre focar no positivo. Porque vai dar errado, você vai falhar, você não vai ter uma boa noite de sono em alguns dias, você não vai se alimentar bem todos os dias, às vezes você não vai tomar a água que você planejou, às vezes seu chefe vai te chamar a atenção numa coisa que você não queria. Vai ter aquela pessoa do seu setor de trabalho que vai passar perna em você, que vai te aborrecer. Você vai ser colocado numa situação, por exemplo, de fragilidade, de vulnerabilidade, mas você precisa focar no positivo. Foque sempre no positivo. Eu gosto muito de um termo que eu ouvi, eu não me lembro mais o nome dele, foi numa palestra antiga que eu fui, que é o zoom no lado bom. Gente, tudo tem um lado bom, tudo. Porque se você fizer a opção, e é escolha isso é inteligência positiva. Escolha estar com zoom no lado bom. Porque se você não fizer isso, o negativo vai te dominar. E ontem a gente falou disso na mentoria coletiva, porque nós temos um sabotador que todo mundo tem, que é o crítico. E o crítico, ele existe para nos manter, como sobreviventes. Então, nós temos uma tendência a sempre ver um lado negativo. Quando você pensa alguma coisa, quer ver? Tenha uma ideia. Foque no positivo, porque você vai errar. Amo demais essa mulher. Você vai errar, amiga, vai errar. Todo mundo vai errar. Então, olha só, quando a gente tem uma grande ideia, por exemplo, né, você foi lá, fez a sua meta e colocou, eu quero, dia 5 de março de 2024, estar com as malas prontas para poder começar meu tour pela Europa, para trabalhar como nômade digital. Esse é o meu objetivo, tá, gente? Essa é a minha meta. Então, você vai estar lá com esse objetivo. Seu cérebro vai falar o quê? Impossível isso acontecer.
Nossa, não, isso não vai acontecer. Isso não é possível acontecer. Ele vai, para cada coisa positiva que você tiver, ele vai colocar 3 pontos negativos. Mas aí, como é que você vai fazer? Você vai deixar as suas meninas aqui sozinha? Mas como é que você vai viajar se você ainda não fala inglês? Ah, mas isso é muito difícil. Ele começa a trazer todos os lados negativos naturalmente. Todos os cérebros fazem isso, porque ele quer te manter na zona de conforto para economizar energia. Ele vai te dizer que vai dar muito trabalho. Ontem eu participei de uma mentoria e a Sabrina estava também. Ai, só de lembrar ela me cansa. De tanta coisa que a gente precisa fazer para poder realmente ter um processo digital acontecendo. Do jeito nosso, lógico, né, gente? No jeito Patrícia de ser, no jeito padrão, né? Do jeito Renata, que é a minha mentora, de ser. E aí, quando você olha aquilo, na hora te dá até cansaço. Aí você pensa assim, ah, não, vou largar isso pra lá. Porque é isso que o cérebro quer, mas não. Você tem que ter o seu objetivo claro. Então, zoom no lado bom sempre. Foca no positivo. O quinto, gente, é seja determinado. Ó, não tem como. Lembra que eu falei a questão do adulto? Não tem jeito. Você tem que ser determinado, porque ninguém vai fazer isso por você. Bem-vinda, Michele. Tudo bom, minha querida? Ninguém vai fazer isso por você. Você tem que ser determinado. É aquilo que você quer, seja determinado. Busque todas as suas forças. Se é verdadeiramente aquilo que você quer, você vai abrir mão de outras coisas para fazer aquilo. Porque você decidiu. E isso acontece que também decisão é uma função executiva. Tomada de decisão é uma função executiva. Então você vai tomar essa decisão e vai realmente fazer com que a coisa aconteça. Porque você vai ser determinado. O sexto é colocar uma data. Isso eu aprendi com a Isis Moreira. A Isis Moreira, ela é uma grande empresária aqui do mundo digital. E ela, uma vez eu fiz um curso com ela e ela falava, gente, coloca data. Tipo, quando que eu vou começar a fazer live? Coloca data. Quando que eu vou começar? Coloca data. Você tem que colocar uma data e colocar essa data visualmente. Quando você vai fazer tal prova? Quando você vai começar o inglês? Quando você vai se inscrever no MBA? Quando? Coloca data. Por quê? O cérebro, ele funciona movido por compromisso. Eu tenho aqui, ó, meu calendário. Eu tenho vários calendários aqui. Sempre eu olho aqui para cima porque as datas estão aqui. O que eu sempre trabalho? Eu trabalho com trimestre. Então eu tenho aqui outubro, novembro e dezembro. Eu tenho aqui já uma visão panorâmica. Então qualquer data que a pessoa... Ontem uma pessoa queria fechar uma agenda comigo para o dia 12 de dezembro. Eu já olhei aqui. É possível, é um sábado. Então isso faz com que você consiga trabalhar com previsibilidade. E o cérebro precisa dessa previsibilidade para ele saber qual é o próximo passo. Por quê? Ele não vai trabalhar a longo prazo, mas o cérebro precisa do seu próximo passo. Ele sempre precisa do seu próximo passo, tá bom? O sétimo é, saiba o que é prioridade. Esse é dificílimo. Você precisa saber o que é prioridade. O que é prioridade? Aquilo que te aproxima do seu objetivo. Se você tiver que escolher entre uma coisa e outra, escolha sempre o que te aproxima do seu objetivo. Entre comer e isso, porque o cérebro, voltando aqui, até conversei sobre isso ontem com um cliente, o cérebro vai sempre escolher minimamente as 4 coisas que são necessidades básicas. Comer, descansar, procriar e ganhar dinheiro. No mínimo as 4. A doutora Rosana Alves, ela ainda acrescenta outras 2, que ela coloca que isso o nosso cérebro faz sem precisar de motivação. Alguém aqui precisa de motivação para comer? Alguém precisa de motivação para descansar? Não tem como. O corpo ele já diz isso. Para ganhar dinheiro, nós não precisamos de motivação. Até printei hoje uma coisa que o Joel colocou. Alguém colocou lá, como ter motivação. Aí ele colocou lá o que vai fazer realmente você ter motivação. Dentre elas é ter filho, tenha uma cobrança, tem a conta para pagar, foi isso que ele colocou. Conta para pagar, pessoa para te cobrar e criança para criar, e filho para criar. É isso, gente. Isso daí vai fazer você ganhar dinheiro. Eu e a Sabrina, a gente conversa muito. A Sabrina é quase uma mentora minha, né? A gente trabalha com desenvolvimento humano, então a gente troca muito. Às vezes a gente precisa empurrar a nossa vaquinha.
E que às vezes é isso, a gente tá ali, ó, apoiado, tá quentinho, você sempre arruma uma desculpa, mas a gente precisa empurrar a nossa vaca. Vocês conhecem a vaca que você precisa empurrar? Uma pessoa que só tinha, ela perdeu tudo na vida dela, perdeu tudo que ela tinha numa fazenda e só sobrou a vaca. E aquela vaca, ela dava o tanto de leite necessário para sobrevivência daquela pessoa. E aí a pessoa falava assim, nossa, minha vida não muda, nossa, eu não consigo avançar. É mais ou menos isso, tá, gente? Eu tô também fazendo a minha interpretação aqui da história. Nossa, eu não consigo avançar. Aí um dia passou um sábio lá e disse pra ele, porque ele perguntou, ó, grande sábio, por que eu não consigo avançar na minha vida? Eu tô aqui, eu tenho essa vaquinha, eu sou tão esforçado, eu faço de tudo, eu tiro leite, eu levo leite e tudo. E o sábio disse pra ele, empurra essa vaquinha no penhasco. Se livra dessa vaquinha. Ele quase morreu, porque, gente, às vezes a gente precisa realmente empurrar a vaquinha. Porque enquanto ele estiver só com aquele leite, fazendo aquilo dali, no mínimo, para ele vai estar bom, porque ele está focado na sobrevivência. Mas será que a gente hoje não está vivendo menos do que a gente pode? Às vezes a gente precisa empurrar nossas vaquinhas. Eu e a Sabrina ficamos o tempo todo aí, ó, empurrando as nossas vaquinhas pra gente seguir em frente. Então, isso vai fazer com que você se aproxime do que de fato é prioridade para você. O 8º é você ficar de olho no seu progresso. Estabeleça quais são realmente os steps que vão mostrar para você o quanto você está progredindo. Isso é bom quando você marca a data. Então, se você marcou uma data que você vai fazer tal coisa dia 18 de dezembro... checa 30 dias antes. O que você já tem que ter feito 30 dias antes? O que você já precisa fazer 45 dias antes? Ontem eu e a Sabrina na mentoria, a gente estava estudando a questão de fazer lançamento. Sabe essas coisas que a gente vê aí, os lançamentos que as pessoas fazem? Ele precisa acontecer 45 dias antes. Você já tem que estar com quase tudo pronto. Então não dá, porque a vida que eu quero, ela não vai acontecer no improviso. No improviso vai acontecer a minha vaquinha, entendeu? No improviso eu já sei, o improviso já está aqui, mas eu quero mais. E para esse mais, a gente precisa se antecipar. E o próximo ponto, que é o 9º, gente, seja realista. Não viaja. Não fica inventando minhoca na sua cabeça. É pé no chão. Para realizar o objetivo, é pé no chão. Não se iluda de que se você, por exemplo, como que é ser realista? Bom, para eu conseguir a minha promoção para superintendência, eu preciso ter um MBA em gestão da educação. Então não se iluda que você vai conseguir ser superintendente daqui a 6 meses, porque o MBA vai durar no mínimo 1 ano. Entendem? Então seja realista, é pé no chão. Mas você precisa ter clareza que isso vai ser construído hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. É todos os dias, um pouquinho. Não precisa fazer tudo num dia só, senão você não aguenta. Porque a gente já faz isso, né? Muitos de nós fazem isso. A gente quer fazer tudo no momento só. Depois você perde o fôlego. É como correr uma maratona. Algumas pessoas, eu aprendi isso com Paulo Vieira, muito tempo atrás. Ele começou a observar que as pessoas bem-sucedidas, elas praticam esporte de alta performance. Por quê? Porque é o corpo, é um movimento que vai trazer o seu resultado. O cérebro funciona assim. E aí ele começou a treinar para maratona. E uma vez eu vi alguns vídeos dele falando sobre isso. Nem sei se ainda está disponível na internet, porque é bem antigo mesmo. Foi lá em 2014 que eu vi isso. Ainda estava em Fortaleza ainda. E aí, Fortaleza, amiga, sua terra aí. E aí, o que ele falou? Quando ele começou a treinar para maratona, ele começou a ver que o cérebro dele, ele vive um duelo entre desistir e prosseguir. Eu vou parar. Não, mas é só mais um pouquinho. Eu vou parar. Não, mas é só mais um pouquinho. E vive aquele conflito mental. E aí, qual foi o aprendizado que ele trouxe? Que quando você decide realmente fazer alguma coisa, você precisa estar preparado para esse duelo que vai acontecer com você. Ele vai acontecer. E aí, para isso, você precisa ser realista. Você não vai correr uma maratona... ele ainda tá aí, amiga? Pensei que ele já tava em São Paulo. Pensei que ele tava em São Paulo morando no Alphaville, porque todo mundo mora no Alphaville, né? Porque ele vive no Alphaville, na casa do Pablo, né? Olha como é que a gente cuida da vida dos nossos ídolos, tá vendo? Por quê? Porque eu quero ver o que ele faz para preencher as minhas lacunas. E por isso a gente vive o tempo todo aí, ó, conectado com eles. A gente tem que dosar, porque para isso a gente tem que ter foco. Que eu me perco também, tá, Miriam? Também tenho dificuldade com foco, todos nós. Mas aí o que ele percebeu com relação à questão da maratona?
que não adianta ele sair na frente. Quem vence a maratona geralmente não é quem sai primeiro, gente. É quem chega primeiro no final. Então a maratona, ela ensina exatamente isso pra nós. O quê? Porque percebam, né? Tem nem sei se vai ter esse ano, mas aquela maratona que tem todo o final de São Silvestre, que tem no final do ano. Quem é o primeiro pelotão? Aquele povo da palhaçada. As pessoas que vão fantasiado, aquele que quer só dizer que participou da maratona, aquela pessoa que quer aparecer lá dando reportagem. Esse é quem sai no primeiro pelotão. E aí, durante um tempo, existe aquele pelotão que vai junto. Mas depois, quem vem depois? Quem começou lá atrás, com consistência, todo dia, um dia de cada vez, um passo de cada vez, um metro a cada metro, um passo a cada passo. Então isso é ser realista. Não adianta você sair correndo, desembestado, querendo fazer tudo ao mesmo tempo, porque você vai falhar. Você precisa planejar e seguir um passo de cada vez. E o último ponto que eu trouxe para vocês é continuar definindo suas metas. Não para. Porque quando a gente não define as nossas metas, a gente se perde e volta para o improviso. E aí, de duas uma. Ou você está planejando alguma coisa, ou você faz parte do planejamento de outra pessoa. Não tem como. É igual o Instagram. No Instagram, ou você está consumindo, ou você está produzindo informação. É uma coisa ou outra. Para quem trabalha aqui, né, gente? Ou você está comprando ou você está vendendo. Então, a gente precisa entender isso. Quando eu não planejo, eu viro planejamento do outro. E aí, quem que a gente quer ser? E para isso, eu preciso continuar definindo a minha meta. Mas a atividade de hoje, tá concluído tudo isso, para a gente se blindar, para que de fato aconteça, é você realmente definir os seus 4 R's. R de rato. Você vai definir seus 4 R's. Quais são? Você vai parar, olhar bem para sua meta e você vai definir os 4 R's. Diante daquela meta, o que eu preciso de fato reforçar no meu dia a dia, na minha mente, no meu pensamento, nos meus hábitos, para que eu atinja essa meta no meu tempo estabelecido. Esse é o primeiro R. O segundo R é o que eu preciso recusar. O que eu preciso recusar para que eu realmente atinja esse objetivo dentro do prazo estabelecido? Eu vivi muito isso. Eu, quando voltei de Rondônia, já falei isso aqui para vocês. Eu voltei e as pessoas tinham na memória só a pedagoga. Elas ainda não tinham me visto, e eu também não tinha ainda me posicionado, né? Como a coach, como a mentora, como uma pessoa voltada para o desenvolvimento humano. Então eu recebi muitas propostas, mas eu tenho claro o meu objetivo. Então eu preciso recusar. O terceiro ponto é o que eu preciso retirar. O que eu preciso retirar? Porque, gente, a gente precisa ficar leve. Vou até anotar aqui um conteúdo que eu vou colocar para vocês lá, que é... Vou gravar o vídeo dessa semana no grupo do WhatsApp sobre o princípio do vazio. A gente precisa abrir espaço para que as coisas aconteçam. E para isso eu preciso retirar as coisas. Por exemplo, se eu vivo falando que eu não tenho roupa, mas eu abro meu guarda-roupa e ele está lotado, eu não vou ter mais roupa mesmo. Eu vou ficar sempre com aquelas. Porque o universo funciona nisso. Ele funciona com o espaço. Eu preciso abrir espaço para o vazio. Então eu preciso retirar maus hábitos, retirar às vezes até pessoas. Eu preciso retirar pessoas, retirar histórias, retirar sentimentos para que eu possa atingir aquele objetivo. E o último R é o renovar. O que eu preciso renovar dentro de mim, no meu dia a dia, no meu passo a passo, para que eu atinja o meu objetivo no prazo estabelecido. Percebem que eu sempre falo no prazo estabelecido? Tem que estar muito claro para você quando. Porque se você tem quando claro, tipo eu falei, a minha data é 4 de março de 2024. Essa é a minha data, a data da Patrícia. Estou compartilhando aqui com vocês. Então, quando eu penso 4 de março de 2024, 20 de outubro de 2020, eita, o tempo passou, hein? Tá chegando. Daqui a pouco vão faltar só 3 anos. E lá atrás faltavam 5. Quando eu decidi isso, faltavam 5 anos. Então, a gente precisa botar data. Não é, eu quero em 2024. Não, gente, bota a data. Dia, mês e ano. Eu só não botei hora, mas eu botei dia, mês e ano, que é 4 de março de 2024. Então é isso.
tá? Hoje a atividade é essa, vou colocar agora lá no grupo do WhatsApp, porque tá todos esses 10 passos especificados. Estão as perguntas com relação a cada um dos R's, para que você pense com relação ao seu objetivo. E amanhã, às 7h30, eu espero você aqui, para que a gente converse sobre quando der errado, porque vai dar errado. E aí, quando der errado, como não desistir? Amanhã é o tema do nosso dia 15/21 do encontro marcado com a sua carreira, tá bom? Ó, grande beijo pra vocês, excepcional quarta-feira, e a gente se vê aí ou no grupo do WhatsApp, ou aqui ou lá nos stories, ou em algum momento aqui. Tô gostando de ver, hein, ó, a Rose, a Sabrina, a Miriam, a Alessandra, Vinícius, tem um grupo aí que tá vindo, hein? Não desistiram, a Michele. Quem mais que tá aqui que sempre aparece, gente? Maria Adélia, Mandinha. Tá aí, ó, o pessoal tá firme. Eu sei que tem muita gente que às vezes não... Adriana também tá firme aí no encontro. Às vezes a gente não tá aqui no ao vivo, mas eu sei que depois vocês assistem. E isso é muito legal, porque vocês podem ter certeza que isso vai fazer a diferença, tá bom? Beijo grande pra vocês. Fiquem com Deus. Excepcional dia, hein?